Olá, pessoal. Obrigada, Antônio, por você estar conosco hoje. Mais uma vez, prestigiando aqui, generosamente compartilhando todo o seu conhecimento com a gente, trazendo essa visão do esporte, trazendo essa visão do preparo. E a gente está num momento único, né? A gente está no momento de Copa do Mundo, onde começaram os jogos e a gente sabe que para chegar até aqui tem uma longa estrada, né? A estrada para o atleta poder chegar até esse momento, ela é bem trabalhada e precisa de uma retaguarda muito grande. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, dessa trajetória, desse momento, como que você está vendo essa Copa, né, que é uma Copa tão especial depois de um período onde a gente ficou aí com pandemia e tanta coisa acontecendo. Então, quero te ouvir e Tá divide com a bom. gente, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer falar de esporte, né? Esporte é uma coisa que a gente escolheu na vida lá na infância e foi é muito prazeroso, porque de esporte a gente pode conversar em qualquer mesa, qualquer tipo de pessoa, né? Desde aquela senhorinha que está lá dentro de casa até um cientista mundial, todos sabem algo sobre esporte, né? Tem área que não é todo mundo que sabe, mas esporte é interessante, todo mundo tem sempre a contribuir. Mas falando um pouquinho aí de uma Copa do Mundo, né? Nós estamos no meio da Copa do Mundo. A preparação de um atleta, né, um atleta de alto rendimento, não me referiria somente à Copa do Mundo, mas às disputas das competições internacionais, todas de altíssimo rendimento. É um processo que começa, né, lá na infância, lá aos seus 10, 12 anos de idade. E o interessante é que você tem todo um processo de desenvolvimento do atleta, que nós chamamos de desenvolvimento psicomotor, isso é um processo natural. E durante esses períodos, existem algumas fases sensíveis para o desenvolvimento motor, né? Então, por exemplo, você tem o jovenzinho lá, aos 10, 11, 12 anos de idade, os conteúdos que a gente trabalha com ele lá, tanto do ponto de vista mental como neuromotor, são conteúdos que devem ser adequados àquela idade. Com o passar do tempo, aos 15, 17, 18, 20 anos, esses conteúdos eles vão ganhando escala, vamos chamar assim. Ou seja, vão se tornando uns conteúdos mais complexos e exigindo cada vez mais da intelectualidade motora desse jovem, né? E para que se chegue num alto rendimento como esse que nós estamos vendo agora, que é a Copa do Mundo. Ou seja, vai chegar lá na ponta, não vai chegar todas as crianças que iniciaram, vai chegar aqueles mais talentosos. Então, o processo aí de preparação não é um processo de 2 meses, 3 meses, como as pessoas falam, mas se tiver 40 dias para preparar, vai ganhar a Copa. O Brasil não teve tempo de treinar agora, só vai fazer 10 treinos. Esses 10 treinos são importantes? São, sem dúvida nenhuma, para ajustar, harmonizar o grupo, né? Fazer com que o grupo se interrelacione, porque nós estamos falando de pessoas, e aí tem um mar de vaidade nisso tudo, que precisa ser quebrado e tal. Mas o processo de preparação não é esses 10 dias, né? É a vida dele. Então, se você partir para o menino que começa a jogar bola, Fabiana, aos 10 anos de idade, e chega agora aos 25, nós estamos falando de 15 anos de preparação, né? Então é um processo bastante longo. Bastante longo eu lembro que eu aprendi com você o conceito de esporte, da competição consigo mesmo, Ah, né? Conta um pouquinho na desse verdade, conceito do esporte na sociedade. quando hoje o conceito, Fabiano, o conceito popular de esporte, ele é um conceito que foi sendo desenvolvido pelas culturas pelo mundo todo, né? Então, às vezes o conceito, quando a gente está na mesa do bar conversando, o conceito que as pessoas têm do esporte é totalmente diferente do que o conceito que a gente tem no mundo acadêmico, né? Então, primeiro, esporte para nós é uma palavra que a gente fala sempre no singular, e você vê que no conceito popular as pessoas falam no plural, né? Eu pratico vários esportes. Quer dizer, então, no conceito rígido acadêmico, não existe vários esportes, porque esporte é o conceito daquilo que você compete com você mesmo ou contra alguém.
Então, por exemplo, se eu resolver começar a caminhar na segunda-feira para perder peso, então eu vou praticar uma modalidade de esporte, que é a caminhada, e já comecei a competir comigo mesmo, dentro de mim. Putz, será que eu vou? Quantos minutos que eu vou? Quantos dias por semana que eu vou? Você começa a entrar no embate consigo próprio até que você assimile essa nova cultura que é botar na sua vida a prática de exercício ou a prática de alguma modalidade de esporte. Então, esporte é o ato da competitividade consigo próprio, entre duas pessoas ou entre várias pessoas. E ele vem de espontâneo, de esportividade. Então, eu digo assim, jogar o futebol no final de semana com os amigos é esporte, né? Agora, o futebol é uma modalidade de esporte. Agora, eu posso jogar o futebol, jogar tênis, jogar basquete. Então, seria assim, eu pratico várias modalidades de esporte. O esporte é o ato do confronto, é o ato de vencer, é o ato de conseguir, seja sozinho ou contra alguém, né? Então, é mais ou menos por aí. Agora, a gente sabe que lá na mesa do bar, as pessoas chamam de esportes e tal, e o conceito ficou um pouco equivocado. Mas é nessa linha de raciocínio aí. E muito legal, né, Antônio? E uma outra coisa que a gente tem observado, principalmente nesse ato de competir consigo mesmo, é que a preparação está indo cada vez mais nessa linha de individualizar os treinamentos, né? De olhar para cada ser humano, para cada atleta de um jeito único, de um jeito singular, para poder melhorar esse treinamento e aperfeiçoar isso. Como que vocês Bom, estão vendo essa parte de aperfeiçoamento, até pegando já o atleta de alto rendimento? E eu lembro muito de você também falando que não tem baixo rendimento, né? Mas você sabe o que acontece? Na verdade, quando a gente usa o termo alto rendimento, usa-se muito alto rendimento, alto nível, né? E, na verdade, eu posso ter um trabalho de altíssimo nível lá nas categorias de base com as crianças. E isso não tem a ver com o resultado, tem a ver com a abordagem com que eu trato essa situação. Quer dizer, então eu posso ter uma bola rasgada, posso ter lá um professor que não tem formação nenhuma e trabalhar com as crianças. Mas eu posso ter muito bom equipamento, posso ter uma boa tecnologia, posso ter um professor de alto conhecimento trabalhando com eles. Então, nesse momento, a gente entende que está fazendo um trabalho de alto nível. Não tem a ver com o resultado, e sim com o trabalho. Agora, o atleta, é claro, a preparação de excelência vai levar esse atleta a ter um alto desempenho, que as pessoas gostam de usar alto rendimento, né? Quer dizer, vai ter um resultado realmente diferenciado dentro da sociedade, ele vai ser diferente dentro da sociedade que pratica esporte. Então, a gente chama de alto rendimento. Agora, veja bem, essa questão da individualização, as escritas, lá nos primórdios da ciência do esporte, sempre defendeu um princípio na biologia, na psicologia, né? Sempre defendeu um princípio que é o princípio da individualidade biológica. Então, não é pelo fato de eu disputar, ou seja, de eu estar numa modalidade coletiva, como é o futebol, o basquete, o handebol, tá? Eu não vou ter uma individualidade, eu não vou ter uma resposta biológica e nem psicológica coletiva. Sempre serão individuais. Então, a partir do momento que a modalidade me apresenta quais são as tarefas, quais são os deveres, né, o que eu preciso demonstrar nisso, eu preciso entender se essa pessoa que ali está, ela tem essas características, ou até que ponto eu consigo preparar, né, aperfeiçoar, direcionar essas características dele pela atender a modalidade. Tem atleta que às vezes joga um voleibol, joga futebol a vida inteira e não tem características individuais para aquela modalidade. Então é onde você começa a encontrar os problemas, tá? Não é pelo fato que eu jogo porque eu cheguei aqui, foi o que apareceu para mim, mas eu às vezes não tenho características. Você vê que tem jogadores de futebol que são muito, muito individualistas. Esses seriam os caras que, nesse ponto de vista, seria muito bom para o esporte individual. Correr, saltar, pedalar, nadar, né? Então, hoje, a tecnologia, o conhecimento científico, a metodologia tem ajudado a gente a identificar essas características individuais, do ponto de vista psicológico e biológico,
e a partir daí a gente consegue fazer um trabalho de integração dele na coletividade. E aí sim, você vai ter resultado de excelência. Antônio, é muito. Você trouxe essa questão da característica ali de cada um, né? Como que a gente mapeia, tem características que deveriam ser mais para o esporte individual do que o coletivo, e você fez um estudo onde você criou as modalidades e categorizou elas de uma forma que o mundo inteiro praticamente usa essa sua categoria hoje. Essa sua É, categoria, não, categorização, né? Me é, desculpe. Então, sim. conta um pouquinho como que você chegou nessa categorização. Na verdade, Fabiana, o que a gente tentou, aí isso ainda foi lá pelos anos 90, 92, a ideia era o seguinte: o conceito, quando você pega o conceito do esporte, ele é bastante filosófico, né? No conceito de esporte se defende a ética, se defende o respeito, né? A cooperação, se defende a disciplina. Então, isso tudo são regras para se praticar qualquer modalidade de esporte. Agora, a partir daí, nós precisamos buscar algumas leis acadêmicas, científicas, ou regras que seja acadêmicas, para a gente direcionar todo o nosso campo de conhecimento. O que eu quero dizer? Quero dizer para você o seguinte: se nós perfilarmos aqui um cara do boxe, um da ginástica, um do nado sincronizado, colocar um de salto ornamental, um jogador de futebol, um karateca, se nós colocarmos vários atletas de modalidades diferentes, um do lado do outro, você vai ver que tudo neles é diferente. A roupa que eles usam é diferente, o vocabulário que eles usam é de cada modalidade, é totalmente diferente, eles pensam totalmente diferente, eles vê lógica na vida diferente. Você pega um corredor de ultramaratona de 100 quilômetros e um corredor de 100 metros, eles vão agir na vida totalmente diferente. Um vai tomar decisões sempre muito rápidas, muito tudo no curto prazo, e o ultramaratonista vai sempre pensar mais para poder tomar decisões na vida, porque é assim que é a vida dele no esporte. Então, o que nós fizemos na época? Nós não tínhamos o chamado agrupamento de modalidades. Por exemplo, se nós pegarmos todos os esportes de combate, nós colocarmos no mesmo grupo, tá? O karatê, o judô, o boxe, o jiu-jitsu, etc. Tal. Então, nós temos uma característica nessa modalidade que ela tem que combater. Sem combate não existe essa modalidade. Eu vou ter que vencer, no estrito da palavra, alguém. Vou ter que derrubar alguém, alguém vai pedir para parar. Então, essas características, elas são muito comuns nesses atletas. A técnica muda, mas a característica, a gana do vencer, do destruir, da alta concentração deles é muito parecida. Então, quando eu vou lá para o esporte, por exemplo, para o grupo de esporte de alvo, né? Então lá eu tenho o tiro de pistola, a carabina, arco e flecha, o dardinho que joga lá na parede. Então nós estamos falando numa característica mental, né? Emocional, física e de concentração totalmente diferente do grupo de combate. Então chegou um ponto que a teoria geral que explica a preparação do atleta, e essa teoria geral ela é formada por diferentes áreas, que vem desde lá da sociologia, da neurociência, da psicologia, da fisiologia, anatomia, etc. Se busca nessas áreas a explicação do fenômeno. Então essas áreas, ao nosso ver, isso lá nos anos 90, elas precisavam ter um caminho para se auto-especializar. Não dá para mim raciocinar, por exemplo, uma abordagem psicológica com um lutador de MMA, de vale tudo, e raciocinar os mesmos procedimentos com, por exemplo, uma menina da ginástica rítmica. São comportamentos diferentes, formas diferentes, eles reagem diferente. Então nós agrupamos em 8 modalidades de esporte, e a partir daí a gente percebeu que os cientistas pelo mundo todo, nas diversas áreas, tiveram maior tranquilidade em entender o processo. Foi mais ou menos por aí, senão a gente se estende muito nesse papo. Não, se estende muito nesse papo, mas eu fiquei curiosa para saber o seguinte: como é que treina essas cabeças? Você está à frente aí da Academia Brasileira de Treinadores, do Comitê Olímpico Brasileiro, e você tem uma responsabilidade muito grande de treinar treinadores
que vão levar isso para esses atletas, porque cada atleta ali você trouxe ali é uma cabeça diferente, é um pensamento diferente, é uma linha de raciocínio diferente. Então, eu É isso, imagino que a cabeça desse treinador tem que ser muito mais aberta e ela é muito complexa para conseguir lidar com tudo isso. Como que é esse desafio de ter que lidar com tantas mentes, né? E às vezes você vê um treinador, né? Não vou citar o nome, mas uhum, um que nós dois conhecemos aqui em comum, que trabalhou num grande clube que treinava várias modalidades, né? Inclusive com sim, faixas etárias diferentes. Então, sim, conta como que é treinar essas grandes mentes aí que tem que disciplinar, treinar todos eles, né? E é. até você, Na- né, com a sua experiência, só complementando, é, que tem um perfil super ativo aí, e até um pouco, né, explosivo de potência, e às vezes você tem atletas que você treina aí de ultramaratona que tem que ser um pouco mais. moderado. Bom, isso aí, claro que não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa que todos os treinadores conseguem, durante a sua vida, a sua experiência, chegar num nível de perfeição, porque é muito difícil. Então, eu sempre digo aos treinadores o seguinte, que da mesma forma que nós procuramos talentos no esporte, jovens talentosos, nós também precisamos desenvolver uma metodologia para descobrir quais são os treinadores mais talentosos, porque tem tudo isso. Outro fator, e aí isso começa a ajudar bastante, lá na Academia Brasileira nós partimos desse raciocínio, que é nós estudarmos essas modalidades realmente de forma específica. Ou seja, por exemplo, um treinador que dá treino, um lançador de martelo, um lutador, e vai dar treino, por exemplo, para alguém que vai trabalhar lá, por exemplo, no arco e flecha. Não dá. É completamente diferente isso aí. Então, hoje, a autoespecialização do treinador se tornou uma necessidade, assim, ultra necessidade para você fazer um grande campeão. O treinador ele tem que estar focado naquela modalidade, ele tem que estar focado naquelas características de atleta, ele tem que ter instrumentos para selecionar atletas que apresentam as características que estão ligadas àquela modalidade, né? E o campo de conhecimento, né? E hoje em dia, tá? Quando eu comecei lá atrás, a coisa era muito no olho só e tal. Hoje em dia tem tecnologia, né, Fabiano? Então, a gente consegue conhecer as respostas fisiológicas, neurofisiológicas e hoje, sem dúvida nenhuma, mentais, né? De como agem esses caras. Então, isso facilita muito. A problemática que nós temos é que o treinador, ele ainda está exercendo uma função de treinador. Eu acho que ele tem que começar a aprimorar isso e passar a ser um gestor da preparação do atleta. Então aí muda totalmente. Você sai daquela ideia do adestramento, né? Repetir, 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 repetir. Claro que isso sempre vai existir no treino, mas tem que ter mais lógica. E hoje, com o crescimento científico aí, tecnológico, a gente está conseguindo levar esses treinadores a pensar um pouco mais moderno, vamos chamar assim, né, com relação às modalidades. Você sabe que eu costumo dizer, Antônio, que assim, a gente teve um salto de longevidade quando a gente aprendeu a fazer a higiene do corpo. E a gente está prestes a dar um novo salto de longevidade, porque nós estamos agora aprendendo a fazer a higiene da mente, onde a Perfeito. gente está começando a aprender a lidar com as nossas emoções, a entender os nossos pensamentos, entender as nossas reações, como o nosso cérebro funciona. E aí a neurociência tem sido uma grande aliada de todos nessa descoberta, né, Sim, que estão sim. acontecendo. E a gente passou por um período, né, um pouco conturbado aí com a Covid, onde a gente teve muitas sequelas de névoa cerebral, onde muitas pessoas tiveram, né, como um apagão ali no cérebro, onde às vezes Uhum. ficaram alguns gaps, e a gente vê que isso refletiu em vários setores. Como que vocês viram isso no esporte? Isso chegou a afetar muito ou não? Como a gente está mais focado ali no físico, isso não afetou tanto? Como que foi isso dentro Afetou, desse cenário? afetou.
É uma coisa, sempre nos cursos e conferências que eu ministro por aí, as pessoas sempre perguntam isso, né? A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que apesar, ou pelo fato dele ser atleta, ele não deixou de ser um ser humano comum, normal, né? E agora, veja que coisa interessante. Quando você. E a diferença é que um atleta de rendimento, um atleta de destaque, durante essa pandemia, foi uma turbina para ele. Porque uma pessoa que todos os dias levanta, tem sua atividade física em alta intensidade, em alta exigência psicológica e física, e daqui a pouco ele se vê trancado dentro de casa, sem poder sair, sem poder fazer exercício, sem poder treinar no nível que ele está acostumado. Então, isso aí gera um problema mental nele, emocional, muito grande. E nós tivemos vários problemas de atletas que se perderam totalmente, tivemos que encaminhá-los a psicólogos e psicanalistas, etc. Tal. Teve atletas que, teve vários que tiveram que ser medicados, né? Porque a síndrome do pânico veio para o cara, treinadores que passaram por esse processo durante esses 2 anos, aí, principalmente no primeiro ano, né? Depois, perdemos um pouco o medo do vírus, né? A turma se assustou muito nos primeiros 6 meses, 8 meses, isso falando dos desportistas. E aí nós vimos que tinha que correr atrás, porque os Jogos Olímpicos tá aí, os campeonatos iriam acontecer em algum momento, como aconteceu, né? E aí os atletas passaram a treinar de uma maneira um pouco diferente, menos do que na normalidade, e começaram a se restabelecer mentalmente. Mas até esse momento, nós temos ainda atletas e treinadores que estão sentindo o efeito dessa pandemia, e isso ainda está atrapalhando. Tem muita gente em terapeutas, em psicólogos, tentando se restabelecer do que aconteceu. Então, realmente foi uma tragédia que aconteceu para todos nós, e para o esporte ela pegou mais pesado, porque tirou totalmente o camarada não só de uma atividade de trabalho normal, mas tirou ele de uma atividade. Ele saiu da produção hormonal diária dele. Então, isso mudou muito a cabeça dessas pessoas. E aí você vê que o jogo agora ele passa a ser mental, né? Então Mental. começa a ter um preparo totalmente mental de entendimento dessas emoções, compreensão do que aconteceu e essa aceitação de quem nós somos, né? Porque você trouxe uma fala aí que é super importante. Antes de ser atleta, ele é um ser humano. Então, tem um período aí que ele precisa parar, analisar, entender e se respeitar. E a gente viu muitos atletas até levantando a bandeira da saúde mental nesse último período, o que abriu até espaço para que outros também assumissem ali e parassem de esconder o jogo, né? Parassem de esconder o que estavam sentindo e, Sim. e se mutilando, né, de alguma forma. Fabiana, você sabe que essa questão mental, ela é uma questão ainda culturalmente, nós precisamos evoluir muito. Toda vez que eu apresento um psicólogo, por exemplo, né? Toda vez que eu apresento um psicólogo para o grupo de atletas, você percebe que eles aceitam pelo fato de você estar apresentando, estar sugerindo, mas você percebe que isso ainda não é uma coisa natural. Mesmo nos dias de hoje, o ano passado, por exemplo, eu tive jogador de futebol falando comigo sobre a questão da psicologia, dizendo assim, professor, o senhor quer que eu faça o trabalho com psicólogo? Eu vou fazer, mas eu vou falar para ele o que eu quero. Eu não sou de falar minha vida para ninguém. Então, eu, naquele momento, até orientado pela psicologia, não, então, dê uma chance a você mesmo e dê uma chance à psicologia. Quem sabe a psicologia tem instrumento de fazer você falar aquilo que você acha que não quer falar, né? E aí essa pessoa foi um jogador de futebol famoso aí, ele foi procurar o psicólogo do clube e começou a bater papo. A primeira coisa que ele falou para o psicólogo foi o seguinte, falou, olha, eu vou ficar aqui, vamos cumprir o quantos minutos eu tenho com o senhor aí? 30 minutos, 40? Eu vou cumprir o horário aí, mas não vou falar nada da minha vida para você, não. Eu não gosto de falar da minha vida. Nada, não vou falar nada. Não vou falar de mãe, de filho, de mulher, nem de mim, nem de nada. O que o senhor quer saber de mim aí? Fora essas coisas que eu falei que eu não vou falar. O psicólogo falou para ele assim: olha, você está equivocado. Eu não quero saber da sua vida, eu não quero saber da sua família, eu não quero saber de nada da sua vida. Ele falou: então o que nós vamos ficar fazendo aqui?
O psicólogo falou assim para ele assim, nós precisamos somente conversar, porque nós somos uma equipe técnica, tá? E o que acontece é o seguinte, você erra a bola, você erra o passe, você erra o chute, né? Você erra o cabeceio, e você também acerta. A nossa conversa é no sentido de tornar você melhor para que você possa acertar mais passes, acertar mais chutes, acertar o drible, e parece que você pode se tornar um jogador melhor e ganhar mais dinheiro. Aí o cara falou, isso é verdade, isso é verdade. Aí o psicólogo falou assim para ele, quantas horas você dorme? Aí ele falou, eu não durmo muito não, eu durmo pouco, porque eu tenho filho pequeno, me enche o saco a noite toda, e tal. Ou seja, contou a vida dele toda o psicólogo. Quando ele saiu de lá, ele me encontrou. Ele falou, professor, olha, eu vou falar com o senhor, eu gostei de conversar com aquele cara, rapaz. Aquele cara é bacana. Então, sabe o que acontece? A visão que o atleta tem desse negócio de psicologia é aquela história de louco. Eu não estou louco, minha mente está boa e tal. Então, é cultural, Fabiana, é cultural, mas eu acho que a gente está caminhando bem, principalmente com as outras áreas que estão vindo somar a psicologia, né? Dar dados mais numéricos. A psicologia ela tem muita dificuldade, como outras áreas, porque não tem número. Você não consegue, né? É difícil você pontuar alguma coisa na psicologia. Então, e as pessoas são muito matemáticas, né? Elas querem saber, ó, eu tenho um, quero que dia que eu vou ter dois, que dia que eu vou ter três, quer dizer, é por aí. E é interessante porque nessa hora a neurociência abre um caminho bem grande para essas descobertas e para a gente entender algumas emoções, entender essas reações, ter esse salto de longevidade e traz a tecnologia junto, né, unindo ali essa área de neurotecnologia, neuroengenharia, para que a gente consiga trabalhar essas mentes de uma forma que, principalmente com esse pessoal que é mais resistente. Porque Exato. nós estamos aqui no Brasil, mas a gente sabe que esse é um problema global. Em muitas culturas, as pessoas são sim mais fechadas, e principalmente os homens, eles têm mais dificuldade de pedir ajuda. Até por uma Você viu? questão já cultural de como assim, né? A Não mulher, aguentamos. ela chora com mais facilidade, né? É. Ela deixa a emoção extravasar com mais facilidade. O É. homem não, ele se fecha mais, tanto que o índice de suicídio ele é maior entre os homens, Olha que coisa. porque Agora, ô Fabiana, você imagina o seguinte: como é que eu me imagino como treinador ali com a turma assim? Nós estamos no processo evolutivo da psicologia, né? E agora nós começamos a falar em neurociência. Olha, quando você fala a palavra neurociência, por exemplo, para os jovens lá de 14, 15 anos de idade, os caras imaginam que acho que vai descer uma nave, um negócio estratosférico e tal. Então, vocês que estudam a área da neurociência, vão ter que buscar uma linguagem, uma forma de apresentar a neurociência para que ela fique mais leve para as pessoas, né? Porque a hora que você coloca qualquer eletrodo lá na cabecinha do camarada, ele fala, Deus me livre, vão descobrir tudo que eu estou pensando aqui, como é que eu vou fazer? Né? Mas é bem-vindo, é uma área bem-vinda, porque a gente sabe que isso pode nos ajudar muito lá na prática, né? e essa é a proposta, né? E é interessante porque assim, quanto mais, né, jovem, mais as pessoas estão curiosas, né? A gente percebe que a curiosidade ela é maior e a curiosidade ela é algo muito bem-vindo, né? Muito bem-vinda em todas as áreas. Mas dentro da tecnologia ela é necessária, ela não é bem-vinda, ela é pré-requisito. Porque a Perfeito. partir daí a gente vai descobrindo coisas novas. E o que a gente tem descoberto, né, principalmente quando a gente fala de esporte, onde a Uhum. gente tem uma competição, o processo de decisão ele é muito intenso. O processo mental de um atleta em campo, vamos pegar esse momento Copa do Mundo, né, esse momento do Já. futebol, que é visto aí agora nesse momento pelo mundo inteiro. Então a gente percebe que muitas jogadas, quando o cara erra, às vezes o problema dele não está em campo, está fora, porque a gente ainda é ser humano. Então, o bebê que não dorme à noite, ele interfere na qualidade do Sim. meu dia.
Então, não dá para falar, mas não é problema meu, isso aqui eu estou separando, né, o pessoal do Sim. profissional. Essa fala é É. ilusória, porque nós somos um ser humano único e integrado. E a gente tem percebido que essa integração nossa com a Uhum. tecnologia, com o meio ambiente, com a sociedade, ela é muito mais complexa e muito mais intensa do que se imaginava. Perfeito. E já que ela é tão intensa e tão complexa, como que a gente consegue avançar nesses requisitos, trazendo tecnologias que possam otimizar a nossa mente e otimizar esse processo? E aí, dentro da neurotecnologia, a gente tem alguns recursos, hoje em dia, na linha de wearables e vestíveis, que a gente pode usar para trabalhar essa cognição e melhorar esse processo cognitivo, o processo decisório, e inclusive aperfeiçoando o córtex motor. Perfeito, E esses perfeito. equipamentos, eles ainda são um pouco caros para a nossa realidade brasileira, mas já são uma realidade mais presente em outros países da América Central, da Europa. Como que as seleções estão se preparando, né, mentalmente, e algumas, inclusive, utilizando dessas neurotecnologias para a Copa? Como você vê o avanço disso, né? E aí, até Essa, pensando no preparo, é um caminho sem volta? eu acho que é um caminho sem volta, sabe? O esporte, ele, ele buscou a tecnologia muito na área da medicina, né? Na área biológica, ele já usa bastante tecnologia, né? Nós, há pouco tempo atrás, nós colocávamos um jogador para correr sem saber qual eram as respostas fisiológicas reais no momento daquela corrida, por exemplo. Então, hoje o jogador já joga monitorado, tá? Todos jogam monitorado. Você vê que quando termina agora esses jogos da Copa do Mundo, em segundos você entra lá para ver o resultado do jogo, você já tem tudo que aconteceu. Você já sabe que a equipe X correu 120 quilômetros, uma média de 12 quilômetros por jogador. Você já sabe que percentual disso foi em alta velocidade, quantos piques ele realizou, por volta de 80, 90 piques no jogo. Quer dizer, você começa a ter dados. Quando você tem o retrato do que acontece no jogo, você começa a ter os dados todos para você poder prescrever o treino com mais eficiência. Então, você se torna mais eficiente na abordagem do treinamento a partir do momento que você tem o diagnóstico do jogo. E isso a tecnologia ajuda. Por outro lado, é o seguinte: isso é uma coisa, porque é o efeito do que o cara fez. Agora, como ele reage antes do jogo, como ele reage mesmo durante o jogo, nessa questão mental, ainda é uma incógnita muito grande. E o treinador, da mesma forma que ele individualiza o treino, tá? A partir do momento que ele colhe os dados e sabe o que o jogador faz, a mesma coisa seria ele aperfeiçoar o sistema de treino dele, sabendo como essa pessoa reage no ponto de vista mental, né? A gente percebe no empirismo a diferença entre esses jogadores. Por exemplo, você entra num vestiário, num futebol desse, você entrar no vestiário agora de qualquer equipe da seleção, você vai identificar rapidamente quem são os líderes, né? Quem são aqueles que estão mais mobilizados pelo olhar, pela concentração, pela forma com que ele fica no vestiário. A gente consegue identificar, mas é muito empírico, né? Porque o que ele externa não necessariamente é o que ele está sentindo, né? Então a gente precisa de se aprofundar mais nisso. Então a tecnologia é sem fim, né? Ela veio agora, ela não tem mais como recuar. É daqui para frente, cada vez queremos saber mais. Eu, por exemplo, se você tiver um instrumento lá, uma ferramenta na neurociência, você falar assim para mim, olha, esse jogador A, ele tem uma tomada de decisão muito mais, com mais excelência do que o jogador B. Ou seja, a tomada de decisão dele é mais assertiva, ele toma a decisão mais rapidamente. Eu vou sempre preferir esse cara. Porque se eles têm uma capacidade motora muito parecida e o que vai destacar eles é a mente, eu quero aquele com a mente mais preciosa, né? Então isso não se falava tempos atrás. Eu sempre queria aquele que é mais forte, que salta mais, que corre mais. Hoje não. Hoje eu quero um jogador que tem um controle emocional mais adequado, que pensa mais rápido, que pensa diferente dos outros.
Então, que venha a tecnologia, que venha, ela é bem-vinda para nós, treinadores. E o que é interessante é que, assim, esse treinamento mental, essa postura mental, ela é para a vida, né? Porque você vai treinando o seu cérebro. Eu costumo dizer assim, não tem milagre, né? Não dá para eu ir para academia hoje e voltar saradona amanhã e putz, ou voltar bombado amanhã, não é Sim, assim, né? O cara saiu de 10 anos de exatamente. sedentarismo e vai para academia no dia seguinte, opa, pelo contrário, sai quebradaço, né? Sim, Sai sim. super quebrado ali, com o corpo dolorido, porque não está habituado. Então, no treinamento cerebral, quando a gente começa a fazer um treinamento cognitivo, ele também é gradativo. Então, eu Sim, vou começando ali, opa, peraí, agora eu estou percebendo mais, e ele é gradativo, e às vezes a percepção no início, ela é de que nada está acontecendo. Porque quando a pessoa está com a mente muito acelerada, ela percebe pouco as coisas ao redor, né? perfeito, Objetos que às perfeito. vezes estão ao lado dela, ela não vê, Perfeito. porque a mente está voando muito. Mas à medida que ela vai trabalhando a mente, serenando, serenando, ela começa a ter uma ampliação desse campo sensorial dela. E ela começa a perceber muito mais. E o que a gente tem observado, inclusive em atletas, é que a percepção deles de campo melhora muito. Porque o que antes ele percebia só o que estava ali à frente, agora ele percebe o do lado, percebe o outro, a visão periférica aumenta, a sensibilidade dele aumenta ali de campo, Sim, e sim, ele sim. passa a ter uma visão um pouco maior e ampliando, né, essa energia que ele tem ali de campo. Então, a Perfeito. presença dele como se ampliasse e o sentido dele começa a ficar mais ampliado. Então, Perfeitamente. é isso que eles vão conseguir aí dentro desse treinamento, desse treinamento cognitivo com essas neurotecnologias. E é um trabalho, né, que é constante. Não é fazer Uhum, hoje, uhum. esquecer amanhã, é um Sim, treinamento sim, sim. diário, né, Sim, disciplinado, para que você sim. tenha resultados de fato efetivos. Sim. E é muito legal, porque quando a gente começa a fazer isso, não é apenas instruir a minha mente para que ela me traga bons resultados, mas é disciplinar a minha mente para que eu esteja mais presente. E aí, à Perfeito, medida que perfeito. eu estou mais presente nesse Uhum. contexto, eu consigo desempenhar melhor a função que eu estou fazendo, seja de jogar bola, seja de treinar a equipe, e isso pensando nos treinadores, né? Me ocorreu agora. Ah, A sim, gente estava falando como treinar sim. tantas cabeças, mas isso também traz um olhar para o treinador de conseguir entender melhor e perceber melhor cada um que está à sua frente, Sim, para então cabe a poder. todos, né? Cabe a todos, né? Exato, Ao treinador, aos preparadores físicos, ao fisioterapeuta, as pessoas que trabalham no futebol, todas elas a gente precisa ter essas pessoas com uma mente, né, bem preparada, bem avançada. Enfim, cabe a exato. todos, cabe a todos. Ô, Fabiana, você sabe que o Liverpool, na temporada de 2021, ele apresentou para o mundo, tá, essa metodologia muito presente dentro do clube. Foi um modelo para o mundo todo. Eles usaram a neurociência o ano todo e tiveram resultados expressivos durante essa temporada. Seus atletas melhoraram, eles quebraram bastantes recordes individuais de ações motoras durante o jogo, mas eles tinham permanentemente, todas as semanas, das 46 semanas do ano, eles tiveram a intervenção da neurociência. Então, isso foi bacana que o modelo já, a gente já sabe que funciona, tá? Nós precisamos quebrar um pouco a nossa cultura para a entrada da neurociência, ela ter o espaço que ela precisa no meio do nosso esporte, para que a gente também possa evoluir. Eu sempre costumo dizer, trabalhando com atletas da China, da Rússia, do Japão, não sei o quê, e brasileiros, a criatividade do brasileiro é demais. Eu acho até que passa do ponto. Então, se a gente conseguir ter uma identificação sobre isso, e isso tudo está em cima dos aspectos emocionais. O brasileiro, ele é ansioso demais, ou ele é motivado demais, às vezes ele não tem motivação nenhuma, é um negócio de louco.
Você usa todas as estratégias às vezes para motivar um atleta desse, e você menos espera, a motivação dele estava numa coisa tão pequenininha que você não sabe, né? Então, seria muito interessante realmente que as pessoas que estão nos ouvindo, treinadores e outros especialistas de diversas áreas que trabalham com esporte, atente para essa área da neurociência, que é mais uma área que vem agregar junto com a fisiologia, junto com a biomecânica. Ela não vai resolver sozinha, porque se eu posso ter o cara com a mente muito bem preparada, se o corpinho dele não tiver no jeito, também não vai resolver, né? Agora, por outro lado, para mim, você tem duas intervenções aí. É a neurociência no sistema de treinamento, para ajudar o cara no sistema de treinamento, e a neurociência para ajudar esse atleta para o sistema de competição. São duas coisas interessantes, né? A competição ela acontece em um dia, em 10 minutos. Deixa eu contar uma história aqui, se você me permitir. Eu Por treinei um grande favor, atleta eu adoro brasileiro. ver essas histórias e acho que o pessoal vai gostar também. Eu treinei um grande atleta brasileiro aqui chamado Jadel Gregório. Jadel Gregório, todo mundo sabe, né? Vice-campeão do mundo no salto triplo, né? Recordista sul-americano, campeão pan-americano, foi o que quebrou o recorde do João do Pulo. João do Pulo saltou 17 metros e 89 centímetros lá no México, né? E o Jadel veio depois e quebrou o recorde do João do Pulo, mas por 1 centímetro, fez 17,90. Um grande atleta. Você sabe que passado, depois assim, eu trabalhava com ele, passado uns 5 anos, 4, 5 anos mais ou menos, um dia nós sentamos num restaurante para poder comer. Ele falou, professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor gosta de estudar bastante, quem sabe o senhor possa me responder isso, porque isso está me deixando assim muito preocupado. Só qual é a pergunta que você tem? Ele falou assim, professor, quanto tempo dura a minha prova lá nos Jogos Olímpicos, lá na competição oficial? Ah, sua prova dura em torno de 8 segundos, mais ou menos, né? Entre você concentra, você sai, corre, mete o pé na tábua, salta e cai lá dentro. Demora aproximadamente 8 segundos. Aí ele baixou a cabeça, ficou pensando, falou, professor, como é que o senhor consegue me explicar? Faz 5 anos que nós treinamos 500 sessões por ano e treinamos 4 horas por dia. Para que nós fazemos tudo isso? Se a prova é resolvida em 8 segundos. Que pergunta espetacular desse cara. Aí a gente comendo ali e tal, perdi o apetite, comecei a pensar. Para que treinar tanto assim, professor? O senhor grita comigo o dia inteiro, xinga eu de mula, ô sua mula! O senhor xinga eu de saco de batata e levanta peso e tira peso e corre para cá e corre para lá. E, professor, eu acho que nós treinamos demais. É só 8 segundos, professor. Então eu falei para ele naquele momento que o treinador ele sempre dá um jeito de se safar, né? Falei para ele naquele momento, olha, veja bem, eu vou estudar isso. Eu vou ver o porquê, porque isso não é uma prerrogativa só sua. Todos os atletas mundiais treinam 500 sessões em média por ano e treinam uma média de 2, 3, 4 horas por dia. Ele falou, pois é, mas eu estou questionando todo esse sistema. Eu acho que não precisa. Quer dizer, então, você vê, na cabeça dele, ele já estava me mostrando que há anos ele cumpria obrigações e tabelas que não estava na alma dele, estava na minha como treinador, não na dele. Então, isso é um fator interessante, né, que eu estou colocando aqui, que com a chegada da ciência, isso tudo começa a ser explicado de uma forma melhor. Tanto é que a partir daquele momento que ele conversou comigo, eu já comecei a diminuir a carga horária de treino e passei a exigir maior concentração, maior velocidade, a maior destreza nos movimentos, né? E comecei a diminuir o volume de treino. E eu percebia que ele ficava mais feliz. Quer dizer, ele falava para mim, ué, hoje só isso? Que legal! Ah, quer dizer, então você vê, é um processo que só mesmo a ciência para explicar, né? E é interessante, né? Porque assim, é esse questionamento que faz a gente mudar, né? Eu costumo dizer que inovação só vem de gente. E
E é exato, inovação é a gente conseguir fazer algo diferente e aperfeiçoar isso. E o que ele trouxe foi inovação dentro do treinamento que Exatamente. ele tinha ali diário, questionando o Exato. status quo desse treinamento com tanta carga. Inclusive, a gente já sabe hoje que alguns atletas nem podem ter essa carga toda. Às vezes, um aguenta, né, dar 10 voltas, o outro só aguenta 5. Na sexta, ele vai lesionar. E aí Tem tudo você, isso. você, né, estressou demais ali um sistema que não deveria. E dentro da neurotecnologia, o que é muito legal é que a gente consegue ter tecnologia para tudo isso, para conseguir não só ajudar nesse processo de concentração, nesse processo de mais qualidade, mas a gente consegue entender esse cérebro, medir, mensurar e aperfeiçoar. Só que isso também levanta Perfeito. uma questão ética, né, Antônio? Você comentou aí, por Pois é. exemplo, esse é um dos pontos que a gente discute também dentro da linha da neuroética, é exatamente esse ponto, né? Eu vou levantar ali informações sobre o cérebro desse atleta, eu vou conseguir saber que ele tem um processo decisório que é melhor do que o outro, ele é mais rápido, ele tem uma resposta cognitiva melhor do que o outro atleta. Eu Sim. vou ceder esses dados para o clube? Da forma com que eu entendo, é a mesma Ou história esses da dados medicina. deveriam ser do atleta e ele compartilhar isso caso ele queira? Porque Exato. Exato. Sabe, isso. Fabiana, aí você. Perdão. Não, Você não, está pode comentar. você tá entrando numa situação interessante. Porque, veja bem, a medicina, o que que ela faz? Né? Ela faz os exames, ela, ela guarda esses exames, ou o exame pertence ao paciente, é dele, né? E ele decide o que ele quer fazer, ou se ele quer expor, tornar isso público e tal. Eu acho que o médico não, né? O médico segura, trata essa situação com o paciente e resolve com ele. Agora, na neurociência, isso é um problema, porque nós vamos estar dizendo, entre aspas, esse aqui é mais inteligente que aquele, esse pensa mais rápido que aquele, então, se ele pensa mais rápido, se ele tem uma inteligência neuromotora melhor, ele é um ser melhor que o outro. Então, esse é um problema. Eu entendo o seguinte, que pode nós fazermos o laudo, né, falando das coisas positivas e negativas de uma forma diretamente com o treinador só. Nós não podemos expor isso. Quem tem que saber com quem está lidando, nesse caso, é o treinador. E o treinador receber essas informações assinando algum documento de confiabilidade, né? Que ele vai utilizar os dados para aprimorar o atleta, porque aquele que está abaixo, ele pode estar abaixo nesse aspecto mental, mas no aspecto da habilidade motora, ele pode ser uma coisa fantástica. Então aí eu preciso saber como ele pensa, como ele reage, qual é a mente dele, para que eu possa ajudar ele a aperfeiçoar esse processo. Quer dizer, então, isso é ciência, isso é necessário, né? Isso é necessário. Agora, o tornar isso público aí já entra numa questão mais ética, né? É isso. Então, é isso que a gente entende também, que a gente defende, que esse dado seja individualizado da pessoa e que ela tenha esse poder de decisão de compartilhar ou não. É claro que se um clube está fazendo um investimento desse porte, ele quer saber também se o atleta está rendendo ou Claro. não. Mas é importante ter uma visão de que talvez ele vá receber dados descaracterizados de nomes para entender qual é a performance do grupo dele, né? E o que ele Exato. pode fazer para melhorar essa visão, melhorar essa percepção e seguir adiante, porque às vezes a pessoa está um dia que ela fica mal ali, isso pode afetar a média do treinamento dela. E isso pode refletir de uma forma que não seja muito adequada. E esse dado pode ser mal interpretado. E aí, um outro ponto também que é muito relevante é que todas essas descobertas são muito novas. Então, a gente tem as descobertas da neurociência que são recentes e que estão vindo para diversas áreas, que está vindo para o esporte, para o varejo, para a educação. Na educação está havendo uma revolução com a Que maravilha. neurociência. Então, assim, então ela está entrando em várias áreas,
mas ao mesmo tempo ainda tem muito estudo a ser feito, tem muita pesquisa a ser feita. E por isso a gente aqui dentro do WNF tem uma preocupação muito grande com pesquisa, com informação que venha da ciência, que tenha como base a ciência de base por trás, que vá para uma linha de pesquisa Perfeito. aplicada, para que a gente entenda que tudo isso tem um caminho longo a ser seguido e que nada deve ser tratado como uma verdade única. Isso é o bom e o que a gente entende como sendo o ideal para esse momento. E isso faz parte da nossa evolução como seres humanos, né? Então, Sem nós dúvida. sabemos desse conhecimento até aqui. Pode ser que amanhã venha outro conhecimento melhor e que a gente entenda que isso aqui não é o melhor. Perfeito, perfeito. É Então, isso. é Ciência é isso, dentro. né? Sim, exatamente. Ciência é isso, né? Sobrepor a base de conhecimento. Você sabe que dentro do que você está colocando, a gente sempre, ao conversar com os treinadores nesses cursos, outro dia um treinador me perguntou, falou assim, professor, o que que significa, o que é ser um treinador competente, né? Olha que pergunta ampla, né? Porque o treinador tem tantas funções. O que é ser um treinador competente? Porque quando fala treinador no esporte, está entendendo o cara que entende da técnica lá para poder fazer a Rebeca fazer os 3 saltos e ser campeã da ginástica, né? Ele entende do ângulo, da alavanca, né? Ele entende da potência do movimento e tal. Quer dizer, então, a palavra treinador talvez não seja a palavra muito correta, né? Porque se você traduzir bem treinador, seria um adestrador, um negócio desse tipo aí, né? Esse gestor de preparação de atletas, né? Parece que ele tem que ter um campo de conhecimento bastante diversificado. Então eu respondi para ele naquela aula o seguinte, falei, ó, eu tenho a impressão que a sua competência vai se estabelecer dependendo das áreas de conhecimento que você tem acesso. Quanto mais áreas de conhecimento você ter acesso, mais competente você vai se tornar para fazer a gestão da preparação do seu atleta. Então, estou tentando eliminar um pouco esse conceito fechado de treinador. Esse treinador de cavalo, treinador de carro, treinador de gente. As pessoas, acho que não são treinadas. Eu acho que elas são preparadas. Então, preparar uma pessoa não é só saltar 5.000 vezes, né? Preparar essa pessoa é dar consciência a ela o porquê que ela está saltando, né? É tirar dela a melhor forma dela saltar, é entender a cabeça dela, quer dizer, é muito amplo. Essa função treinador, ela está se tornando uma nobreza na sociedade que pratica esporte, tá? E o treinador nosso ainda é um treinador contemporâneo. Ele vem de formação de universidade, de cursos de especializações, ele vem de uma formação muito fechada, muito tecnicista. Tá? Então, esse é um parâmetro que nós vamos ter que superar ao longo aí dos próximos anos, né? Com a chegada de toda essa ciência aí. E outra, estou dizendo isso aqui para você, porque a gente tem por trás, Fabiano, né, o sustento da área acadêmica, nós vivemos no meio disso e tal. Mas vou contar uma coisa para você, quando eu estou lá no campo, lá, não sou muito diferente dos outros, não. Eu começo a gritar com os caras e vamos! E às vezes querer que o indivíduo B faça a mesma coisa que o A faz, na mesma excelência, entendeu? Às vezes eu caio no vício, é como se fosse bebida, no vício da repetição por repetição, né? No vício da sobrecarga. Não, não, isso aqui para corrigir tem que melhorar mais a potência, entendeu? E às vezes não é nada disso, eu tenho que melhorar mais a capacidade dele perceber o movimento e realizar com maior leveza, com maior elegância e tal. Quer dizer, mas isso aí, minha filha, nós vamos ter que reestruturar os conteúdos das universidades. Antônio, tem hora que me dá vontade de entrar na tela e tirar o técnico de campo. Falou, sai daí, É isso mesmo, né? não está percebendo que ele está criando Ó, um clima que não está favorável para o time? Porque é talvez, exatamente isso. Às vezes a gente percebe que alguns treinadores eles precisam sair dessa função de treinador, ele já fez o trabalho que ele tinha que fazer. Agora em campo ele tem que deixar a equipe fluir, porque esse trabalho ele começa antes, né? Ele teve toda essa né? preparação.
sim, sim. Né? Imagina o Tem que treinador continuar. falando para a Rebeca, não, agora não vai não, espera um pouco, calma aí, deixa eu pensar. Sem Vai, dúvida, menina, não sem vai dúvida. dar muito certo. Você sabe que o treinador, são duas coisas que nós precisamos separar, né? Na verdade, a ação dele quando ele está dando treino lá no campo, realmente ele é um treinador. Mas quando ele está ali na beira do campo, da quadra, da piscina, ele deixou de ser um treinador, ele precisa ser um orientador, né? Um cara que vai orientar. Então, o discurso precisa ser diferente, a fala precisa ser diferente. E isso é difícil. Então, eu tenho a impressão que essas novas metodologias, Fabiano, nós vamos precisar de trabalhar muito na formação dos treinadores. Com eles primeiro. Sabe? Costuma-se dizer sempre que o atleta é um espelho do treinador. Então, se o atleta, vou usar a gíria da prática, é um cabeçudo, mocorongo, é porque o treinador também é cabeçudo e mocorongo. O atleta se espelha muito no treinador, mas muito, né? Então, o treinador, o jeito de se vestir, o jeito de falar, a maneira de agir, o atleta, por exemplo, eu tenho um atleta que treinou comigo 11 anos. Pô, se o cara começou aos 11 anos de idade e aos 22, eu vou pegar o caso de uma menina lançadora de dardo, o nome dela é Sueli Pereira dos Santos. A Sueli começou comigo, ela tinha 12 anos. E aos 22 anos, 23 anos, ela estava no topo internacional do mundo. Ou seja, essa menina passou a fase mais sensível de formação do ser humano, que é dos 12 anos até os 20 anos, comigo, treinando 4 horas por dia, viajando, ou seja, muito mais tempo comigo do que com o pai, do que com a mãe, do que com a família e tal, 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 tal. Quer dizer, então, óbvio que a gente tem uma influência muito grande na formação dela, na personalidade, na forma dela agir, dela se comportar e tal. Então é muito séria essa função do treinador, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos pensar muito, porque dele para ir para frente é mais fácil. Se a gente for no atleta de lá para cá, nós vamos ter sempre a resistência do treinador. É coisas para a gente pensar apenas, né? O esporte está sempre aberto a tudo, ele, ele é cheio de mitos, sempre vai ter mito, vai ter a reza, vai ter história, por exemplo, lá, um treinador falou para mim que eu não podia tirar o tênis azul, porque disse que toda vez que eu estava de tênis azul, o time jogava melhor. Então eu tive que comprar 2, 3 tênis azul, porque eu tenho que estar de azul. Isso são coisas assim, né? A história de, por exemplo, o time viaja e esquece a santa. Aquela santa que fica no vestiário lá. Claro que não são todos, mas tem quem acredita na santa. Tá? E a santa está no vestiário, está acompanhando a semana de treino dos caras. Quando você viaja, a santa tem que pegar e botar no ônibus para viajar junto. Senão vai dar zebra. Uma vez eu resisti lá em Curitiba, falei, não vai levar a santa, acabou. Nós perdemos de 3-1, o culpado foi eu, porque a santa não foi. Então, os próximos jogos, eu me dobrei ao conhecimento popular. Eu gritava: cadê a Santa? Quem leva a Santa? Quer dizer, então, olha que cultura. Temos que viver com tudo isso aí na nossa prática. É interessante, porque isso fala muito da nossa humanidade, né? Das nossas crenças, dos nossos valores, e como tudo isso está permeado nesse ecossistema. Então, eu tenho Exato. a tecnologia, eu tenho a ciência, mas eu também tenho a cultura popular, eu tenho a minha fé. Então, são todos esses fatores que vão ajudar a formar e trazer um resultado bom para todos. E você Sem trouxe um dúvida. ponto muito importante, né, que eu acho que vale para a gente fechar esse nosso bate-papo de hoje, falando um Sim, pouquinho dessa visão estratégica para o gestor. A gente tem isso dentro do mundo corporativo, a gente tem a visão de que eu não posso pôr num cargo de liderança uma pessoa que não tem uma visão estratégica. Um líder, ele tem que ter essa visão estratégica, ele tem que ter essa formação estratégica, senão ele não consegue desempenhar bem na sua função. Ele vai conseguir perfeito. fazer algumas coisas, talvez até de uma forma empírica, vai carregar o seu dia a dia, mas em pouco tempo ele vai voltar para a área operacional e o estratégico vai ser deixado de lado. E quando ele entra no operacional, ele
embarcou ali nos problemas do cotidiano, ele não consegue ter essa visão um pouco mais ampla de como fazer um trabalho melhor e como evoluir esse trabalho. Então, o papel do líder, ele é fundamental, essa visão, dentro do papel do líder, Perfeito. é fundamental essa visão estratégica. Sem Dentro dúvida, sem dúvida. do time ali de preparação, eu entendo que é a mesma coisa. Eu vou começar a falar preparador ao invés de treinador, porque Pois eu é. gostei muito disso. É. Então, dentro dessa função de preparador barra treinador físico, né, não é apenas físico, né, ela é mental também, e como eu disse, a gente está indo para uma fase que não está longe, é uma fase de agora, né, nós não estamos falando do futuro, vai acontecer isso, não, agora no presente a gente tem que ter um preparo mental importante, real, consistente, porque isso Perfeito. afeta dentro de campo, isso afeta na vida, e a gente tem consequências que já são dolorosas e sendo vistas e arrastadas aí por causa de todo o contexto global que todos nós Perfeito, perfeito. vivenciamos. Então, essa visão Bom, estratégica, esse preparo, né, ah, como a gente pode refletir sobre isso e trazendo, inclusive, novamente o uso dessas neurotecnologias que podem ficar a favor aí dos treinadores, dos times, dos atletas, para que eles possam sim, melhorar essas capacidades cerebrais, melhorar esses processos cognitivos para terem resultados melhores. sem dúvida. Fabiana, eu tenho só a impressão seguinte: quando a gente expor uma metodologia, por exemplo, de como preparar a mente dessas pessoas para o esporte, quando isso se tornar mais conhecido, mais público, eu acho que tudo facilita, tá? Porque hoje o termo que nós usamos, né, neurociência, é um termo assustador ainda para as pessoas que estão lá na beira da quadra, na beira do campo, né? Então, quando elas começarem a entender o quão isso pode ajudar, eu acho que a gente vai democratizar com maior facilidade isso aí e a coisa vai caminhar, porque todo mundo espera isso, só não sabe como, né? E o treinador é ciumento, o treinador é ciumento. O treinador ele está lá com a dardista, por exemplo, que eu falei para você e que nós preparamos, ela pertence ao treinador, ela é minha, eu que sei o que fazer. Ninguém sabe, eu que conheço ela. Então, o treinador é ciumento. Quando ele perceber que isso é uma ferramenta que não vai atrapalhar o relacionamento dele com o atleta, que não vai expor, né, a condição técnica dele com o atleta, e etc. Tal, e que vai vir ajudá-lo a identificar melhor o seu atleta e também a se conhecer, né? Também ele precisa se conhecer melhor. Então, eu acredito que isso aí vai caminhar assim como foi em todas as outras áreas, sem dúvida. Antônio, obrigada por esse Por bate-papo. favor. Obrigada por mais uma generosa contribuição aqui, de tanto conhecimento, de Que é isso. tanta sabedoria aí com todos nós aqui presentes nesse momento. E fica aí a nossa reflexão para que a gente comece a pensar aí nesse preparo, né, dos atletas de alto rendimento. É. E, né, eu sei que esse fórum está sendo assistido aí em alguns países, mas aqui, pessoal, a gente é Brasil. Vamos Vamos seguir lá. aqui na torcida, porque a Copa está acontecendo e a gente está aqui. Agora a gente sai do momento acadêmico e vai para o momento popular, né, Antônio? Sem dúvida, sem dúvida. É torcer para o Brasil agora, com tudo que a gente puder, né? E vai dar certo, porque nós temos um treinador que está muito atento a essa questão da psicologia do esporte, essa questão da mente. O Tite, ele soma vários aspectos de tudo que nós estamos falando, então ele está no lugar certo, está no momento certo, e a gente vai ver isso aí na Copa. Vamos torcer para que dê tudo certo, porque isso também carimba a nossa conversa de evolução, realmente, se a gente conseguir um bom resultado. Sucesso para Exatamente. todos, obrigado. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Antônio. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.